Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Meu nome é José Fernandes Vilas e eu estou aqui para conversar com vocês a convite do Dr. Rafael. A minha especialidade médica está dentro da neurologia, só que como neurologia no Brasil a gente atende muito psiquiatria, então acaba envolvendo muito essa questão de inclusão. E a minha palestra hoje para vocês, a nossa conversa, a nossa troca de informações, é sobre como a humanização do atendimento clínico pode ser inclusivo. Por que eu escolhi essa frase para poder delinear toda a nossa palestra? Hoje em dia se mudou muito essa questão de como é feito o atendimento clínico dos pacientes, como é feito esse processo de inclusão. Se vocês verem, antigamente o médico ele era tido como a grande moeda de ouro de troca de qualquer tipo de especialidade, né? De qualquer tipo de profissão, vamos dizer assim. Porém, nós vemos hoje que não existe mais esse tipo dessa preferência pela especialidade médica. Então, o que tem acontecido? Hoje o médico ele tem ficado, grande parte, ele tem ficado mais à mercê das outras especialidades, das outras profissões, e com isso ele tem que ter um diferencial. E com isso, a parte positiva disso é que tem vindo a humanização do atendimento. Muitas universidades hoje no Brasil estão mudando o seu ponto de vista. Quando eu entrei na universidade em 2005, eu me formei em 2011, eu entrei em metade de 2005 e formei metade de 2011. A visão que a universidade tinha em relação às pessoas que trabalham, os médicos que seriam formados naquela universidade, é assim, praticamente teórico. Você sabia fazer o exame físico no paciente, sabia fazer a anamnese, sabia receber o paciente, mas nada mais que isso. Porém, hoje, nas universidades, tem surgido, além dessa questão da slow medicine, que todo mundo está sabendo, todo mundo está conhecendo hoje, que é o atendimento mais demorado, que você dá um tempo maior para o paciente se identificar com o médico, você dá maior tempo para os questionamentos. E então, hoje a medicina ela mudou de cara. Quando eu fui contratado para entrar na universidade para ser professor da turma de medicina, eu fui convidado exatamente para isso, para poder gerar humanização do atendimento. Ensinar os alunos como receber o paciente, como chamar o paciente lá no corredor da clínica, do posto de saúde, como receber sem diferenças o paciente do particular quanto o paciente do SUS, porque não há diferenças, né? Como chegar e botar esse paciente dentro do consultório, arrastar uma cadeira, sentar, olhar nos olhos desse paciente e perguntar para ele o que ele está sentindo, o que ele está achando, por que ele está procurando você, qual é o motivo da consulta. Então, a medicina está mudando, e está mudando pela questão da humanização do atendimento, e assim, o atendimento tem ficado muito mais inclusivo, tanto para pacientes que não são especiais, quanto para pacientes que são portadores de algum tipo de deficiência. Então, hoje, nós estamos mudando a cara da medicina e de todas as profissões na área da saúde. Então, primeiro, dentro dessa introdução, eu quero definir o que é inclusão. Eu procurei no dicionário, e inclusão significa o seguinte: inclusão é o ato de incluir, acrescentar, ou seja, adicionar coisas ou pessoas em grupos e núcleos que antes não faziam parte. Quando eu recebo o meu paciente e o trato da mesma maneira, eu estou incluindo esse paciente. Porém, se eu trato ele de maneira diferente, um exemplo bobo para todo mundo entender, não estou falando somente do paciente especial, que você tem todo um arsenal de coisas que você tem que fazer. Se você recebe o paciente do SUS diferente do particular, você já começou errado, isso aí não é inclusão.
Inclusão é você tratar todas as pessoas da mesma maneira. E aquelas pessoas que têm as suas limitações, você fazer com que aquelas limitações tenham um mínimo de repercussão e que ele se sinta confortável, como se estivesse em casa e que ele estivesse conversando com um grande amigo. Mas aí eu falei assim, gente, quais são os meus questionamentos? Porque eu quis colocar essa palestra em relação à minha profissão, aquilo que eu penso, aquilo que é forte para mim, aquilo que eu vivo o meu dia a dia. E eu coloquei alguns questionamentos para a gente conversar. Primeiro questionamento, quando que o meu paciente se sentirá incluso no meu atendimento? Será que todos os pacientes que eu atendo, seja ele idoso ou criança, seja ele adulto ou especial, seja ele um autista ou seja ele um cadeirante, ele se sente incluso no meu atendimento? Será que eu estou fazendo essa pessoa se sentir querida, se sentir ouvida? Será que eu estou conseguindo acessar essa pessoa, fazer com que ela entenda que eu estou ali para ajudá-la? Será que ela entende que eu estou entendendo o problema dela? Tá. Segundo questionamento. Quando que a verdade, a condição do paciente será real para mim? Eu vou contar um exemplo para vocês. Acho que foi 2009, mais ou menos, a minha mãe começou a adoecer. A minha mãe começou a evoluir com um quadro de depressão, só que eu morava em outra cidade, e eu ia nos finais de semana visitar a minha mãe da universidade. Quando eu me formei, a minha mãe, por ser uma mulher italiana, então as coisas lá em casa funcionam de uma maneira assim, tudo muito abraçando a pessoa, fazendo com que a pessoa se sinta em casa, igual sentar à mesa com a família para comer é sinal de felicidade, sabe? E eu não voltei para casa. Lá em casa somos eu e a minha irmã. Eu sou mais expansivo, a minha irmã é a mais quietinha, mas todos os dois, assim, têm a sua luz dentro de casa. Eu não voltei, a minha irmã saiu de casa. E com isso, e meu pai pastor, trabalhava de dia e à noite ia para a igreja, então, ou seja, acabava que não dava tempo de perceber que a pessoa estava estranha. Mas aí, teve um dia que nós percebemos isso, mas eu já tinha formado, olha só, foi 2009 mais ou menos, eu me formei em 2011. O diagnóstico da minha mãe só foi firmado lá no final de 2011, início de 2012. Ou seja, no início, quando eu comecei a atender os meus pacientes, em 2011, para mim era tipo assim, tô depressivo, tô ansioso, tô com insônia, não tô conseguindo iniciar o sono, não tô conseguindo fazer manutenção do sono. E eu levava esse paciente tipo assim, é essa medicação, ponto. Tá, beleza. Porém, depois que a minha mãe adoeceu, é como se virasse uma chave na minha cabeça. Eu passei a ver o meu paciente de uma maneira completamente diferente. Eu passei a ver o meu paciente de uma maneira mais humanizada. Quando entra uma senhora no meu consultório e o filho pede para entrar junto e falar comigo, conversar comigo sobre a questão da mãe, eu falo, gente, eu vou ter que dar assessoria a essa família da maneira como eu gostaria de ser assessorado, porque quando nós procuramos ajuda para minha mãe, nós não fomos assessorados dessa maneira. Então, cada paciente passou a ser uma parte da minha família. E isso mudou o meu olhar. Porque aí gera o terceiro questionamento que eu fiz. Quando a dor do paciente toca a minha alma, a ponto de sentir o seu sofrimento, quando que isso acontece? Então, eu precisei, José Fernandes Vilas, eu tive que passar dentro de casa por uma situação de depressão. Minha mãe emagreceu 20 quilos. Minha mãe passava dias dormindo. E eu não morava em casa. Eu não morava em casa, então as coisas, elas aconteceram por acontecer. E quando vi, a mãe já estava muito grave. Tá? Então, a dor do paciente, ela só se tornou
vital para mim, ela só se tornou pele, né, contato para mim quando eu tive esse problema dentro de casa. Então eu espero que você não necessite passar por isso na sua vida para entender que o paciente que está no seu consultório, a pessoa que vai à sua procura pedir ajuda, ela precisa de ajuda independente do que acontece na sua casa. Que você possa ter a mente aberta para entender, humanizar o atendimento e ser recíproco à dor desse paciente. Questionamento 4. Quando entenderei as dificuldades que ele passa? Ora bolas, o paciente chega no consultório e eu prescrevo medicação, mas eu não sei se ele pode comprar o remédio, eu não sei se ele vai ter condições, se ele sabe ler para poder interpretar a receita. Então, em nenhum momento eu perguntei para o paciente se ele entendeu o que eu prescrevi na receita. Então, ou seja, eu tenho que tentar entender as limitações do meu paciente. Quando vou me colocar no lugar do meu próximo? Então, quando eu atendo um paciente, eu tenho que, por obrigatoriedade, por ser um profissional da saúde, eu tenho que me botar no lugar do meu próximo para poder tentar entender o que ele passa. Principalmente nós que somos da área da saúde relacionados à neurologia e psiquiatria. Porque nós precisamos entender que as lesões da alma, as lesões que não aparecem em exames, elas são mais graves do que às vezes uma doença que você passa um antibiótico e resolveu. Porque às vezes as doenças da alma, elas duram uma eternidade, às vezes nunca são curadas. Mas se eu entender esse paciente, a dor pode ser amenizada ao extremo. Aí, eu pensando nisso tudo, em tudo aquilo que a gente conversou até agora, nessa questão desses questionamentos que eu fiz, eu penso na época de Jesus. Há 2000 anos atrás, nunca um texto se tornou tão atual. Amar o próximo como a ti mesmo. Foi escrito em Mateus 22, verso 39. Aí você imagina, Jesus há 2000 anos atrás já falava nisso. E o que eu disse a vocês, em 2005, quando eu entrei na universidade, não existia o amar ao próximo como a ti mesmo. Existia atenda ao próximo e siga o próximo. Agora, hoje, a medicina, ela já abarcou essa questão do amar ao próximo. E vê-lo, amá-lo, interrogá-lo, entendê-lo, como se fosse a ti mesmo, como se fosse eu. Entendeu? Então, ou seja, hoje nós estamos vivendo uma mudança na estrutura médica, cultural, das nossas classes em relação à saúde. Tudo está mudando e para melhor. Aí, depois de questionar, depois de entender um princípio de Jesus de 2000 anos atrás, só agora nós estamos percebendo que está tendo uma mudança de pensamento, aí eu vejo o seguinte: será que sou capaz? Será que eu entendi que o próximo ele precisa ser ouvido, ser entendido? Aí eu fiz uns questionamentos para nós. Será que sou capaz de fazer o meu paciente se sentir incluso? Você lembra que eu perguntei lá atrás pra gente? Foi o seguinte: quando meu paciente se sentirá? Agora eu pergunto, será que você é capaz de fazer ele se sentir incluso? Será que você é capaz de entender e fazer real dentro de si, você interiorizar, entender a verdade desse paciente, a condição dele? Será que você é capaz de sentir a dor do seu paciente e sentir tocar a dificuldade dele, a doença dele, tocar os problemas dele, tocam a sua alma a ponto de você sentir como se fosse sua. E ao mesmo tempo você conseguir alavancar um tratamento para um paciente a ponto dele melhorar, como se você fosse, como se dependesse de você a melhora dele, e na realidade, de certa forma, depende. Será que sou capaz de entender as dificuldades que ele passa? Porque questionar é uma coisa, agora ser capaz de questionar e fazer é diferente.
Será que sou capaz de me colocar no lugar do próximo? Gente, quando eu fui fazer essa palestra, eu fiquei assim, meu Deus, será que eu sou capaz? Será que eu me sinto capaz? Será que tudo isso que eu estou vivendo, será que eu estou vendo o meu próximo? Será que eu estou localizando ele na minha geografia de vida? Será? Então, fica esse questionamento pra gente. Fica esse questionamento pra gente, porque a inclusão, ela vai além das divisas do coração. Ela vai além das divisas da nossa casa, além das divisas do nosso consultório. A inclusão não é só em relação ao paciente especial, o paciente que tem um retardo intelectual, ou o paciente autista, ou o paciente surdo-mudo, mas a inclusão está na questão de você incluir o seu próximo, independente de quem seja, na sua consulta e fazê-lo entender que ele ali é especial, que todos eles são especiais e que a consulta, a consulta é dele, é para ele, todo o conhecimento que eu adquiri é para recebê-lo, para ele se sentir especial. É isso que funciona a inclusão. É fazer com que o paciente entenda, viva, se torne especial, porque você se preparou somente para tratar a dor dele. Olha só que legal. Esse questionamento me deixou assim, gente, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu já tinha parado para pensar na questão da humanização, da integração, dessa interlocução entre todas as áreas da saúde, né? Mas parar para pensar, isso foi uma coisa que mexeu muito comigo, porque mexe muito com a nossa verdade, né? Será que nós estamos sendo pessoas incríveis? Será que nós estamos sendo profissionais incríveis? Será que nós estamos mudando a vida dos outros? Será que nós estamos nos tornando alguém inesquecível para esse paciente? É um questionamento importante a ser feito. Gente, aí eu comecei para a gente poder entender a gravidade de tudo isso que nós estamos estudando, da importância. Olha os dados da Organização Mundial da Saúde em relação a pacientes especiais. Em 2011, a Organização Mundial da Saúde viu, gente, o nosso planeta Terra tem 6 a 7 bilhões de habitantes. Imagina o seguinte, existe 1 bilhão de pessoas no mundo que apresentam algum grau de deficiência. Gente, é quase 1/4 do planeta, da população mundial, é especial. Ou é surdo-mudo, ou é autista, ou é cadeirante, ou tetraplégico. Olha só. Então, é muita gente. No Brasil, 23, em 2010, tá? Esses dados são da Organização Mundial da Saúde de 2010. 23,9% da população tem algum grau de deficiência. 23,9% da população, nosso país tem 210 milhões de habitantes, então seriam 50 milhões de pessoas. Se você colocar na praticidade do dia a dia, é o seguinte, na sua rua é como se fosse uma casa tem especial, a cada 3 casas tem uma outra casa com alguém especial. Então, ou seja, não tem como fingir que não enxerga esses pacientes. Não tem como. É muita gente que é especial, que tem algum tipo de deficiência, está debaixo dos nossos olhos e nós não estamos dando importância para essa pessoa. Nós temos que fazê-los serem inclusos, nós temos que fazê-los serem especiais para nós, para o nosso atendimento ser diferenciado. Gente, quase 50 milhões de pessoas no Brasil. Gente, isso em 2010. Em 2010, nós já estamos em 2020, já se passou uma década. Será? Deve estar mais ou menos já uns 60 milhões, 65 milhões, se for pensar nessa proporção. Olha só. E a gente ainda está aí, dormindo e vendo toda essa população passar de frente aos nossos olhos e nós estamos ignorando a verdade deles. Essa é a grande certeza que nós temos. Agora, como você tem se preparado para este desafio da inclusão? Você já estudou Libras? Eu não estudei Libras.
Eu pretendo estudar Libras o mais rápido possível, mas, ou seja, é uma falha que eu estou cometendo. Sabe por quê? Surdo-mudos no Brasil em 2019. No Brasil, 11 milhões de surdo-mudos tem no Brasil. Olha que 5% da população. 5% da população. Autistas, gente, presta atenção. Autistas no mundo, são 70 milhões de autistas no mundo. No Brasil, nós temos 2 milhões de autistas. Não tem como 1% da população, gente, é autista no Brasil. É muita gente. Muita gente. Então, não tem como, imagina os subdiagnosticados. Não tem como passar por cima e achar que essas pessoas não existem. Nós temos que evoluir, nós temos que mudar a nossa perspectiva, mudar o nosso modo de ver e passar a incluir essas pessoas. Como tem sido o atendimento, a humanização do seu atendimento? Você recebe, você vai lá chamar o paciente no corredor, você recebe, aperta a mão do seu paciente. Você não precisa abraçar o paciente e rir para ele não, mas seja educado. O mínimo aceitável é a educação. É a educação. Você cumprimenta o seu paciente? Você fala de uma forma que ele entenda? Um exemplo. Adianta falar para o paciente, olha, você tem cefaleia. O paciente não sabe nem o que é dor de cabeça, ainda mais cefaleia. Então, como você tem que falar com o paciente? Se ele chegou na consulta e falou com você, olha, eu sinto um negócio esquisito na cabeça, para uma pressão. Já viu quando panela de pressão? Olha só, ele não entende como dor de cabeça. Ele entende como a pressão da panela de pressão. Aí como que eu vou prescrever para esse cara? Eu vou falar com ele assim, olha, seu José, o que o senhor tem, eu vou passar um remedinho, aí eu tento falar que é dor de cabeça, porém sempre puxando o assunto para a panela de pressão, para a sensação que ele tem, porque você não tem como mudar a verdade do cara. O cara às vezes tem 70 anos, foi isso que ele aprendeu a vida inteira. Você pode tentar incluir o novo vocabulário para ele, mas você já não vai direto para a cefaleia, você fica na dor de cabeça. Porém, fala assim, ó, dor de cabeça é exatamente isso que o senhor sente, essa dor, essa questão de pressão na cabeça que o senhor sente. Então, tenta incluir no seu vocabulário, adapte-se. Se adapte ao seu paciente, ao vocabulário do seu paciente, para ele se sentir incluso, certo? Você se posiciona numa altura que fica olho a olho com o paciente? Isso acontece? Então, o paciente é cadeirante. Às vezes você fica em pé, o paciente fica abaixo de você. Poxa, você tem que olhar nos olhos. Você gosta de conversar com a pessoa e a pessoa tá assim, ó. É a pior coisa do mundo é você conversar com a pessoa e a pessoa não olhar para você, não conversar com você nos olhos, você sentir o brilho dos olhos, a certeza do olhar. É a coisa mais importante de uma conversa, de um diálogo. Mas as pessoas elas não estão importando com isso. Então, quando você for conversar com o seu paciente, olhe nos olhos. Quando ele for falar de alguma coisa que é importante para ele, a dor dele, olha nos olhos. Não tem nada mais importante do que a confiança. E a confiança só se adquire olho no olho. Já ouviu falar que o boca a boca que faz a fama do médico ou do profissional de saúde? Exatamente. O olho no olho é que faz a pessoa sair do seu consultório e falar assim, nossa, nunca vi um médico que me olhou nos olhos, que parou para ouvir o que eu tinha para falar, parou para ouvir o que eu tinha para dizer. Então, nesse monte de questionamentos, fica o seguinte, o que é mais importante? O paciente ou o seu ego? É uma coisa a se pensar, porque a gente fica tão envaidecido, tantos títulos, tantas pós, tantos não sei o que, mestrado, em busca do doutorado, mas às vezes o básico você não faz. Então aquele profissional que seria um profissional incrível, com muito gabarito, muito conhecimento, muita didática, muita humanização no atendimento, ele se torna um fracasso. Já viu aquela
Tem uma frase que as pessoas falam assim, os feras mesmo, os profissionais muito feras, eles não têm didática. Na área médica, muitos não têm didática, porque primeiro que a gente não aprende pedagogia, né, didática na nossa formação, porém, a grande maioria não sabe nem dialogar, só explica, dá os tópicos e acabou, você tem que se virar em casa com o livro. Agora, quando que você vai ser incrível para o seu paciente? Quando você vai deixar o seu ego abaixar e vai ser incrível para ele? Porque quando você é incrível para o seu paciente, para aquela pessoa que precisa, automaticamente você se torna incrível e aí você pode deixar seu ego crescer, mas nunca deixar de ser real, né? Botar o pé no chão. Eu fico questionando pessoas que escolhem a área da saúde. Eu fico assim, gente, por que indivíduo fulano de tal, vocês devem ter visto na sala de vocês, por que fulano de tal, ele escolheu a área da saúde? O cara não sabe, o cara não tem jeito, o cara não tem tato, o cara não, parece que não, sei lá, já viu quando aquela pessoa que você vê, gente, as pessoas não sabem se comunicar, entendeu? Então, eu fico pensando, será que essas pessoas, se todo mundo que está na área da saúde, por que tem gente que escolhe a área da saúde se não sabe amar o próximo, se não quer se doar, se não quer ser especial para uma pessoa que é especial para a gente? Então, porque para fazer medicina, só existe uma certeza, para fazer a área da saúde, só existe uma certeza, você tem que gostar de pessoas, você tem que amar o próximo, você tem que visualizar o próximo, entender que a dor dele é mais importante que o seu almoço. Muitas vezes você está morrendo de fome, mas você não vai almoçar, mas você espera para atender aquele paciente, porque você sabe que ele tem 80 anos, ou você sabe que ele é cadeirante, ou você sabe que é uma criança que está chorando no colo da mãe. Por que não esperar? Quantas vezes eu vi vários médicos não se importando com o próximo e assim, a pessoa chegou lá às 6 horas da manhã, já é 11 horas da manhã, o cara não atendeu o cara e tem que ir lá almoçar, vou lá almoçar rapidinho. Poxa, a gente não pode levar a vida desse jeito. A gente não pode levar a vida ignorando as pessoas. Ignorando que as pessoas têm as suas prioridades também. E a prioridade daquela pessoa naquele momento foi ir atrás de você, pedir a sua ajuda. E você, menosprezou a prioridade dele. E a prioridade dele era você. E você deixou de lado. Você deixou de lado a oportunidade que você tinha de fazer aquele momento incrível, aquele momento inesquecível. Como se fosse um encontro de amor. Porque é isso que acontece, já viu? Quando a gente tem pacientes que eles se tornam tão íntimos nossos que a gente parece assim, eu sei que a gente não pode ficar íntimo dos pacientes, mas tem pacientes que você sabe tanta certeza, tantas coisas dele, que mesmo ele não sabendo nada da gente, ele é íntimo nosso. Tem muitos pacientes assim. Então a gente acaba sendo abocanhado por esse paciente, pro mundo dele. Para terminar a nossa apresentação, eu quero contar para vocês uma situação que me tocou muito durante a minha trajetória médica. Quando eu saí da faculdade e eu fui para a Universidade Federal de Juiz de Fora para fazer a minha especialização em neurologia, no primeiro ambulatório nós recebemos um paciente com Parkinson. Eu não sei se foi o primeiro ambulatório ou foi a primeira semana, foi uma coisa assim. E o paciente ele entrou com cadeira de rodas, esse senhor, ele não comia com a própria mão, ele não segurava talher, então quem dava comida a ele era a esposa. Eu acho que é a esposa mesmo, mas eu vou chegar para vocês verem aonde que se tornou importante esse caso para mim. Só 15, 20 dias depois, ele fez questão de voltar lá e ele procurou saber o meu ambulatório onde era. Se eu estava no ambulatório. E, de repente, mas é tanta gente que a gente atende, acaba não decorando o rosto das pessoas, né? E esse paciente me procurou, me encontrou. Só que ele entrou andando
segurando na acompanhante, claro, né, porque não existe milagre. Ele entrou andando, segurando na acompanhante, chorando. Falou assim pra mim: doutor, eu tô comendo, eu tô segurando o garfo pra comer. Gente, aquilo pra mim foi um choque no meu coração, foi um tiro no meu coração. Porque o que mais você quer na sua profissão não é o reconhecimento, não é entender que você mudou a vida das pessoas. Então isso, quando você dá qualidade, qual é a paixão, qual é o ápice da neurologia, da psiquiatria, quando você muda a vida das pessoas e você gera qualidade de vida, você gera mudança, você gera valorização pessoal, você gera muito mais do que você imaginava, porque você se dedicou, você observou, você se importou e você cuidou. É esse minha conversa com vocês sobre a questão da humanização do atendimento, da questão de inclusão das pessoas. Um grande abraço, muito obrigado e aproveitem, porque o congresso está cheio de novidades.